Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido você agora para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Se você não tem muita intimidade com esse texto, não sabe, pode olhar no índice para facilitar, ver a página e chegar o mais depressa possível no livro. Não há problema nenhum. O índice está aí na primeira página para nos ajudar com isso. Tá bem, irmão? Capítulo 6, então, do livro de Isaías. Diz assim o verso 1 de Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: então vá e diga, entregue a mensagem que eu tenho para este povo. Até aqui. Versículo 1, irmãos. Quero falar hoje de manhã sobre as 3 visões que o crente precisa ter. 3, pelo menos. No ano em que morreu o rei Uzias. Ele também é conhecido na Bíblia por outro nome, Azarias, conforme 2 Reis, capítulo 15. Uzias morreu leproso e morando numa casa, como a lei ordenava naqueles tempos, afastado do palácio, para não contaminar outras pessoas. Alguns estudiosos desse texto, do livro de Isaías, entendem e afirmam que Isaías seria primo do rei Uzias. Seus pais seriam irmãos. Um detalhe apenas, quem sabe você depois queira pesquisar, também confirmar essa descoberta, esse estudo em torno desses 2 personagens do texto, Uzias e Isaías, o profeta. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu gostaria de ficar um pouco aqui nesse versículo. Meus irmãos, a morte é o último capítulo da vida de todos nós. O último. E o rei morre. O presidente morre. O sem-teto ali da esquina morre. O poderoso morre. O desconhecido de vocês, o conhecido de nós, morre. Estou me lembrando de
Matusalém. Sua história está em Gênesis capítulo 5. Diz o texto bíblico que ele viveu 969 anos, quase 1000 anos. Se com 70 nós já estamos com dificuldade de ver, de ouvir, de falar, perdemos, né, o sabor e andamos com dificuldades, vocês imaginem com 969. Aí você pode perguntar, pastor, como é que as pessoas viviam desse tempo, tanto tempo, como é que eram contados os anos? Eu gostaria de descobrir isso, porque é muito tempo. Hoje eu queria só dizer isso, que Matusalém viveu 969 se você quiser ir fazendo uma pesquisa, um dia desse o pastor fala sobre isso. Vamos fazer um estudo sobre essa questão da idade dessas pessoas no Antigo Testamento. Pois bem, irmãos, mas por que eu estou citando Matusalém? Ele viveu esse tempo todo e morreu. Morreu. Né? Então, muitos tentam negar a morte. Você já esteve num churrasco, numa confraternização, numa festa, numa rodinha de amigos, na hora do break lá na empresa, e você chega e diz assim, pessoal, vamos falar sobre a morte? Na festa de aniversário do tio, na festa de 1 ano de uma criança, a irmã chama as pessoas, e estão todas ali conversando, falando do seu dia a dia. Você diz, olha, vamos conversar sobre a morte? Já ouviram isso? Já participaram de um momento assim? Alguém já fez isso? Você já fez isso? Então, irmãos, só para dizer que nós tentamos negá-la. A medicina tenta retardá-la com a produção de tantos tipos de remédios, mas ela é inevitável. Uzias morreu, Isaías morreu, Matusalém morreu. E como nós raciocinamos? Só para você pensar sobre esse assunto, você tem ocupado a sua mente pensando em vários assuntos, situação econômica, situação dos seus filhos, sua situação imigratória, você tem pensado em tantas coisas. Eu gostaria que você pensasse, gastasse um tempo, quem sabe essa semana, nos próximos dias, dentro da sua casa, conversasse sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. Porque o que nós falamos? O que nós pensamos? Todos vão morrer, menos eu. É uma negação normal, né? Onde estaremos amanhã, 15 para meio-dia? Você me dá alguma garantia de onde você vai estar amanhã, 15 para meio-dia? Nenhuma. Nem eu posso dar para você. Mas vamos a um fechamento desse ponto, irmãos, com uma pergunta. Digamos que você morreu e você chegasse diante de Deus e Ele lhe perguntasse, por que motivo eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Vamos ter uma entrevista aqui. Quero conversar com você. Tenho uma pergunta para você. Por que motivo Deus falando com você? Eu deixaria você entrar no meu céu. O que você responderia? Vou dar a resposta certa. Se você ainda não tem a resposta, porque eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, que tu enviaste a este mundo para me perdoar, para morrer numa cruz, para me trazer de volta aqui para o teu céu, meu Deus. Essa é a resposta. Não tem outra resposta que você possa dar.
Eu fui uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu fui fiel nos meus dízimos, eu frequentei a igreja todos os domingos, eu fui uma esposa fiel ao meu marido, criei os meus filhos da melhor maneira possível, Deus. Eu nunca pensei mal do meu vizinho. Essas respostas todas que possam vir ao seu coração, não deixam, não permitem que você entre nos céus. Porque se as suas obras, se o meu comportamento, se as atitudes das pessoas permitissem que elas entrassem no céu, fossem salvas, voltassem para o paraíso, a morte de Jesus seria completamente inútil. Por que Jesus morreria na cruz se existem outros meios para você alcançar a salvação? Sendo uma boa pessoa, praticando boas obras, reencarnando. Então por que Jesus, ou Deus permite que Jesus morra numa cruz? Aí você vai dizer, a morte de Jesus na cruz é uma das maneiras de ir para o céu. A Bíblia não diz isso. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e vida ali eterna. Vida aqui para esse mundo, para ser experimentada aqui com abundância, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo com Deus, e também vida na eternidade. Vida na eternidade com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém falou isso. E aí para os professores de português, quando Jesus diz, eu sou o caminho, nenhum homem disse isso. Ninguém morreu na cruz para salvar você e me salvar. Só Jesus podia dizer isso. O caminho é artigo definido. Tá? Os professores aí me corrijam. Definido. Se Jesus diz, eu sou um caminho, bom, aí tá legal, aí seria fácil demais, porque haveriam outros caminhos. Mas ele define, ele fecha, eu sou o caminho. Então a resposta é, eu passei pela cruz de Cristo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Primeira visão, irmão, que você precisa ter como um crente em Jesus. Primeira, está no versículo 1. Eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. Irmãos, significa experimentar Deus de uma maneira sobrenatural. Eu vi o Senhor sentado, poderoso. Irmãos, isso pode acontecer num momento de tristeza, como é o caso de Isaías, muito amigo do rei Uzias. Pode acontecer você ver o Senhor, experimentar Deus na sua vida. Você já teve essa experiência? E essa experiência não necessariamente ela precisa acontecer no templo, num culto. Você experimentar a presença de Deus. Pode ser no silêncio do seu quarto. Pode ser numa viagem ao volante do seu carro. Pode ser caminhando num parque. Você pode experimentar a presença de Deus na sua vida. Essa tragédia que aconteceu com Isaías de ter perdido o seu amigo, poderia jogá-lo para longe de Deus. E ele ficar com raiva de Deus. E ele não ficar mais na presença de Deus, mesmo sendo um profeta. Como diz o livro de Philip Yancey, estou decepcionado com Deus. Um livro interessante para você ler, se você estiver atravessando alguma crise. Muito interessante as colocações do autor nesse livro, Decepcionado com Deus. Então você pode estar decepcionado com Deus, você pode estar cansado de ser crente. Cansado de ser crente.
Então você precisa ter essa experiência, você precisa ver, experimentar Deus poderosamente na sua vida. E como é que eu faço, pastor? Basta você se dispor em seu coração a ter essa experiência com Deus. Estar na presença de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: você, porém, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. O que significa essa expressão da Bíblia? Exercita-te pessoalmente na piedade. O pastor ora por você, sua família ora por você, sua avó ora por você, todos oram por você. Mas a sua comunhão com Deus, exercita-te pessoalmente na piedade. Sua comunhão com Deus é intransferível. Ninguém pode chegar à presença de Deus em substituição a você. Você que precisa ir e precisa então ter essa experiência. Para onde você tem ido nos momentos de crise, nos momentos de perda, nos momentos de medo? Isaías, diz o texto, foi para a casa do Senhor. Irmãos, o rei Uzias está morto, mas o rei dos reis está vivo. Foi isso que Isaías experimentou quando foi buscar a presença de Deus naquele momento. Assentado sobre um alto e sublime trono, ele tem o controle. Podemos imaginar, às vezes alguns podem até pensar, que Deus virou as costas para esse mundo e não vai fazer nada. Ele está, meu irmão, assentado em um alto e sublime trono, ele está no controle. Quando Deus foi conversar com Noé sobre a situação do mundo daquela época, que era igual à situação desses dias, a primeira palavra de Deus a Noé foi: Noé, eu tenho visto a degradação desses dias. Eu tenho visto tudo o que está acontecendo, Noé, nesse mundo aí onde você está vivendo. Então eu vou te confessar o que eu vou fazer. Vou te falar aquilo que vai acontecer. Deus estava vendo. Deus estava no controle. Você precisa conhecer a Deus, irmão, como Isaías conheceu. Você já teve essa experiência? Aí você me pergunta: pastor, no culto, o que é culto? Vou repetir, melhor definição de culto, melhor explicação de culto. O culto acontece, meu irmão, meu amigo, o culto acontece quando o teu espírito encontra o Espírito Santo de Deus. Aí o culto acontece. Se você veio à casa do Senhor e seu espírito, você sai espiritualmente daqui, sem ter experimentado, sem ter se encontrado com o Espírito Santo de Deus, veio aqui por N motivos, não aconteceu o culto na sua vida. Então, quando você diz, eu vou ao culto, eu irei ao culto amanhã, você está dizendo, eu irei encontrar-me com o Espírito Santo de Deus para ser edificado, para ter uma visão da maravilha do meu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Essa deve ser a nossa convicção. Depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, é lindo, Êxodo capítulo 15, primeira coisa que o povo fez foi, com Moisés à frente, foi um cântico, foi falado um cântico a Deus por aquele grande milagre. E sabem qual era a rima? Sabem qual era o coro que eles cantavam? O coro e a rima é aquilo que se repete. Canta a estrofe, vem a rima,
E vem outra estrofe, sabe o que eles repetiram? Repetiram durante todo aquele cântico? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você tem falado isso na sua vida? Você tem atravessado mares ou o mar vermelho na sua vida? Então você tem visto o Senhor lá do outro lado. E você pode cantar, só o Senhor é Deus. Então essa é a primeira visão do crente. Ver, ter um encontro com Deus. Segunda, irmãos, está no versículo de número 5. Então eu gritei. Quando ele vê Deus, experimenta Deus na vida dele, então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, e o verso 6 continua dizendo que logo, acompanha comigo, aí o verso 6 fecha o versículo 5, depois da constatação de Isaías. Ele grita, ai de mim, que sou pecador. Deus providencia a solução. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Sabem que no templo havia ali aquele braseiro, onde os animais eram queimados em sacrifício. Sacrifício a Deus. Hoje não precisa mais sacrifício de animal, de criança, de ninguém. Nenhum sacrifício. O sacrifício perfeito e completo já foi feito na cruz. Mas naqueles dias de Isaías, diz o texto que um dos serafins veio, pegou de uma tenaz, ali pegou uma brasa do altar, veio e tocou os lábios de Isaías. E alguns estudiosos dizem que isso é fantasia. Que essa passagem, Isaías 1:6, não aconteceu, ela é figurativa. Não aconteceu esse momento ali no templo. Respeito, tudo bem. Cada um interpreta a Bíblia, e hoje temos tantas interpretações da Bíblia, não é? Eu creio, irmão, que realmente o serafim foi com uma tenaz, pegou a brasa, foi onde Isaías estava e queimou os lábios de Isaías. Sabe por quê, irmãos? Porque tirar pecado dói. Tirar pecado dói. E qual é o maior exemplo de doença, de dor? Jesus na cruz do Calvário. Lábios, purificação da boca daquele que seria boca de Deus durante 40 anos ou até mais. Boca de Deus. Aliás, você sabe, né? Todo crente devia saber isso. Logo que se converteu. Muito importante, você nem saiba disso, nem tenha pensado nisso. Você, como crente, é boca de Deus. Você é boca de Deus. Deus não vai mandar um anjo para falar lá na sua empresa. Deus não vai mandar um anjo para falar, telefonar para os seus parentes no Brasil. Você é boca de Deus. Deus fala através de você, da sua boca. Não vai mandar um anjo para fazer isso. Somos boca de Deus exatamente como Isaías é. Então, ele teve a visão de si mesmo. E diz o texto que a glória do Senhor encheu o templo. Uma fumaça, um milagre acontece ali. Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei da situação, daquele momento em que o templo está pronto e eles trazem a arca para o templo. E diz o texto bíblico que os sacerdotes, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, não podiam ministrar. A presença de Deus era tão abundante, tão real. Glória de Deus é a presença de Deus na Bíblia. Que eles caíram com o rosto em terra
e não conseguiam continuar a ministração, desempenhar o seu serviço. Quando Jesus convida Pedro, Tiago e João, em Mateus 17, para subirem ao monte, diz o texto que uma nuvem cobriu eles, e eles sentiram a presença de Deus ali, e Pedro disse: Senhor, quão bom é estarmos aqui e fazermos 3 tendas e permanecermos aqui nesse lugar. A presença de Deus se manifestou. Meus irmãos, a visão, quando a gente vê Deus, a gente tem uma visão, a gente tem uma radiografia dentro de nós, de quem nós somos. Com certeza você já tirou uma radiografia, já viu ali o que precisava ser operado, o osso que quebrou. Quando a gente vê a santidade de Deus, a gente vê a nossa pecaminosidade. A presença toma o lugar, a presença nos impacta. E nós temos essa radiografia. A gente precisa falar como Isaías: ai de mim que estou perdido. Preciso de Deus. Sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu irmão, sabe por que é legal, é bom se encontrar com Deus? Ter essa experiência? Porque quando você se encontra com Deus, nós nos encontramos com nós mesmos. A gente se entende. Sou pecador. O amor de Deus me alcançou, estou indo para o céu. Você tem a confirmação do amor de Deus sobre a sua vida. Você se encontra, você vê qual é a razão por que você está aqui nesse mundo. Não é? Qual o que Deus tem para a sua vida ainda aqui neste mundo. Irmãos, a segunda visão. Eu tenho uma visão de mim mesmo. Deus toma o lugar e eu, como os sacerdotes ali no templo, cai de cara no chão. Você precisa ter essa visão. Quanto precisamos de Deus. É grandioso demais, é poderoso demais. Como é que é essa entrada na presença de Deus? Como é que você se apresenta para Deus? Quebrantado, reconhecendo que precisa de Deus? Ou você se apresenta a Deus de qualquer jeito e dizendo em outras palavras, com as suas atitudes: Deus, tu tens o dever de me proteger e de cuidar de mim. A reverência na presença de Deus. Uma nuvem cobriu Pedro, Tiago e João. Uma nuvem cobriu o santuário que os sacerdotes não conseguiam ministrar. Era a presença abundante de Deus, irmãos. E aí a gente precisa falar como Isaías falou. Gritou, não falou, está aí no texto, verso 5, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, porque sou pecador. Tem uma visão dele mesmo. Se humilha, se quebranta diante de Deus. Na presença de Deus, é isso que precisamos fazer, sentir. Essa é a visão que o crente precisa ter. Depois de ver Deus, ver o quem nós somos na verdade. E ainda uma terceira e última visão que você e eu precisamos ter, irmãos, que Isaías teve, é a visão deste mundo. Deste mundo. Olha o versículo de número 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, chamando:
quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, a voz clamou e Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. E a voz disse, vá e fale, pregue a esse povo. Meu irmão, quando você vê aquela multidão, segunda-feira, no trânsito, carros, milhares de carros, no metrô, seu ônibus lotado, nas ruas de Nova York, seja onde você caminhar, quando você vê aquela multidão ali, você não vê ali americanos, imigrantes, pessoas. Você vê ali almas que precisam de Jesus e precisam de salvação. Né? Almas. Tem até aquela ilustração que o pessoal brinca, que o pessoal diz que quando o barbeiro vê uma multidão, ele fica olhando as cabeças todas para ver quem precisa de um corte. Né? Quando o alfaiate, né, irmão Eustáquio, vê alguém, fica vendo o alinhamento da roupa da pessoa para ver se ela está alinhadinha, né? O crente, quando olha uma multidão, ele vê almas. Almas que precisam de salvação. E então eu respondi, teve a visão do mundo, eis-me aqui, envia-me a mim. Falando disso, eu gostaria que hoje à tarde você lesse Atos capítulo 9. É a conversão do apóstolo Paulo. E aparece um homem ali, que só aparece aquela vez na Bíblia. Um crente simples. Um crente que não é mencionado pelos evangelhos. Ananias, ele tem uma visão. Deus aparece para ele. E diz a Ananias, vai à rua chamada direita. Já leram esse texto? Atos capítulo 9, versículo 11. Ananias, vai à rua chamada direita. E ele fica com medo. Lá tem um homem orando, jejuando, e você fala com ele e traz a minha mensagem para ele. E Ananias, cheio de medo, o apóstolo Paulo estava ali, chegou na cidade para matar crente. Chegou ali para destruir a obra de Deus. Ananias, crente, sabia disso. Fica com medo, Senhor, eu não vou lá, Senhor, é complicado isso aí que estás me pedindo. Vai, Ananias. Ananias vai, e ele está ajudando, ele está ministrando, ele está fazendo com que o apóstolo Paulo dê os primeiros passos na vida cristã. O grande apóstolo Paulo. Ananias sai de cena e Deus levanta o grande apóstolo Paulo. Você tem ideia de como Deus faz a obra dele? Meu irmão, quando Deus salvou você, Deus não viu quem você era. Porque se Deus visse quem você era e considerasse isso, Deus não teria salvado nenhum de nós. Quando Ele nos encontrou e viu o nosso estado, Ele não salvaria nenhum de nós. Ninguém merecia ser salvo por Deus. Então, irmão, quando Ele viu você, quando Ele me viu, Ele não viu o estado em que nós estávamos. Ele viu o que Ele podia fazer através das nossas vidas. Quando Ele viu Paulo daquele jeito, matando o crente, um homem cruel, pedindo cartas, ele queria matar quantos crentes fosse possível. Quando Deus viu Paulo, não viu quem ele era. Eu tenho esse homem, eu quero esse homem, e ele vai tornar o meu nome conhecido diante dos reis e dos gentios. Ele viu quem o apóstolo Paulo poderia ser. Irmãos, esse é um princípio bíblico, esse é um princípio que serve para mim, serve para você, serve para todos os crentes.
Todos os crentes. Ele não salvou você por aquilo que você era e aquilo que você estava fazendo, que você era uma boa pessoa, era uma pessoa má. Não, não, não. Ele salvou porque Ele tem um plano, uma obra para você realizar. Ele está vendo você depois na sua salvação, né? E aí, eu me lembrei do filme famoso, né? Ainda Estou Aqui. É sucesso, você ganhou meu troféu. Não tem um filme brasileiro? Ainda Estou Aqui? Então, vou trazer para nós aqui. Ainda estamos aqui, irmãos. Entenderam? Ainda estamos aqui. Por quê? Porque Deus não terminou a obra ainda que Ele quer fazer através da sua vida. Da sua vida. Não salvou você por merecimento. Ele disse, eu posso fazer dessa vida aqui uma bênção. Vai, Ananias, vai à rua chamada direita. Ou os irmãos acham que nós podemos saber, nesses tempos agora, o que será, quem serão essas crianças pelas quais nós oramos todos os domingos aqui. O irmão pode definir quem eles serão? Quem eles serão? Quem eles poderão ser? Pode definir? Ninguém pode. Mas Deus pode, Deus tem um propósito e pode fazer daqui missionários, empresários, pessoas que irão engrandecer o seu reino. Além de ter a boca de Deus, irmão, nós precisamos ter o pensamento de Deus. Como é que Deus vê? Nós vemos completamente errado. Irmão, terminando. O que acontece quando eu me encontro com Deus? 5 pontos. Só vou citar. Ou deve acontecer quando eu me encontro com Deus. 1. Eu tenho uma convicção. Ai de mim. Convicção de pecado. Eu tenho uma convicção. Em seguida, eu faço uma confissão. Sou homem de lábios impuros. Confesso. 3. Eu alcanço uma purificação. Minha iniquidade foi tirada. 4. Eu me consagro ao Senhor, dizendo, eis-me aqui. 5. Eu sou comissionado. Eu sou enviado por Deus para ser missionário, não na América Latina, não na África, onde eu andar, onde eu estiver, sou comissionado a ir. Quando você lê ali Jesus chamando os 12, atente para um detalhe maravilhoso, tocante ali no texto. O texto diz assim, e Jesus os chamou para estarem com Ele. Vai mais à frente um pouco e o texto diz assim, e os enviou com a mensagem. Primeiro, irmãos, o quê? Estar com Ele. Se você não estiver com Ele, não vai dar para ir. Para estarem com Ele, para aprenderem dEle, para serem orientados por Ele. Convidou-os para que estivessem, para estarem com Ele. Em seguida, os enviou. Mesmo princípio para nós, para a igreja de Jesus hoje. Nós temos uma convicção. Ai de mim. Eu faço uma confissão. Um homem de lábios impuros. Eu sou purificado. Minha iniquidade foi tirada. Eu me consagro, me separo. Eis-me aqui. E aí, eu sou comissionado, sou enviado por Deus. Vocês têm ideia
aonde nós nos metemos como crentes? Entenderam a ideia? Aonde nós nos metemos como crentes? Na maior de todas as missões a ser realizada aqui nesse mundo. Você tem consciência disso? Ainda estamos aqui com uma missão. Você tem ideia? Melhor dizer onde nos metemos é dizer onde é que Deus nos colocou. Você tem ideia? A profundidade do que Deus quer da sua igreja, não é só do pastor, de cada um aqui, o que Deus quer. Os princípios estão aqui na chamada de Isaías. Um crente chamado por Deus, como chamou você, como chamou a mim. E esses princípios aqui todos, é para você, é para mim, é para cada um de nós. Vamos orar, irmãos. Não sei como é que está a sua vida com Deus aí, sua vida cristã. Abaixe a sua cabeça onde você estiver e vamos ter um tempo de oração. Joshua vai nos ajudar com a música. Enquanto ouvimos esse poslúdio, que você possa ter a experiência de Isaías. Na verdade, é a experiência que Deus quer dar para todo crente. Porque se você não tiver a experiência que Isaías teve, você vive uma vida cristã sem sal. Uma vida cristã sem graça. Um negócio cansativo. Não funciona, uma fé que não funciona. Você lança a mão dessa fé, uma semana, depois perde ela um mês, depois recupera por 2 dias. Necessita-te pessoalmente na piedade. Busca Deus e você vai saber quem você é. Você vai ter uma visão do mundo. Deus vai usar você, tanto quanto usou Isaías. O resultado do seu testemunho, irmão, não é com você, tá? Não é com você. Aí já é com Deus. Você não manobra o Espírito Santo para ele atuar na vida de uma pessoa. Você é profeta. Você é boca de Deus. Você coloca a palavra. Coloca o seu testemunho. E o Espírito Santo vai fazer o resto da obra, da grande obra de salvação de almas, que é o que interessa, que entra no céu. O resto vai ficar tudo aí. A Bíblia diz que será destruído pelo fogo. Destrói-se pelo fogo algo sem valor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo na Tua presença e te agradecemos a Deus pela obra que o Teu Espírito Santo faz na nossa vida. Ajuda a gente, Senhor, a sermos crentes melhores. Nos ajuda, Senhor. Quando nós nos confrontamos com a Tua palavra, Senhor, a gente vê o quanto precisa, Pai, melhorar. E o quanto podemos melhorar com a ajuda do Espírito Santo. Então, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Eis-nos aqui, eis-me aqui. Que a nossa resposta seja a resposta de Isaías.
envia-me a mim. Amém. Semana abençoada para você, meu irmão, uma semana de vitórias para você.